Pastor, você tudo bem? Pela oportunidade, pela tua palavra, pela tua palavra. Continue a falar conosco de uma maneira toda poderosa. Que possamos sair daqui nessa noite, entendendo um pouco mais, Senhor, de ti, da tua palavra. E fale comigo, fale conosco, usa-nos. Senhor, unja-nos para falar, unja o teu povo para ouvir. Porque sabemos que só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna e a verdade está contigo. É isso que pedimos hoje, em teu nome. Amém. Amém. Vem sentar. Amém, meus queridos. Que bom estarmos aqui de novo, né? E já ouvimos uma boa palavra nessa noite e sabemos que é verdade. A palavra de Deus não deixa mentir, porque nós, a palavra de Deus já fala que o temor do Senhor é a sabedoria, né? Se nós temos temor de Deus, nós temos sabedoria em nossas vidas. E como o irmão Carlos já disse aqui, e tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter uma direção, nós temos que ter uma posição, nós temos que refletir bem tudo aquilo que nós fazemos. Porque na verdade, Paulo falando que nós somos uma carta lida pelos homens, não é? Então, todo passo que nós formos fazer, nós temos que pensar muito e pedir orientação para Deus. Nós veremos essas coisas. E graças a Deus que Deus tem nos dado sabedoria. Todos nós aqui somos sábios, não é? Nós lemos a palavra, nós conhecemos dela. Então, cada vez mais, como uma fonte, eu sou como uma fonte que jorra, que não tem fim. Né? Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos sabedoria, quanto mais nós buscamos entendimento, mais Deus vai dando para a gente, mais a nossa mente vai abrindo, mais nós percebemos, não como sábios nós somos, mas como nós precisamos aprender tanto de Deus. Como nós não somos nada realmente, né? Os maiores homens, os maiores, aqueles que já pregaram muito a palavra de Deus, aqueles, como podemos falar, heróis da fé, nós também somos heróis da fé, porque nós estamos aqui firmes na presença de Deus. Mas quanto eles mais chegavam perto de Deus, mais eles dependiam de Deus, né? Mais dependiam de Deus. Não no nosso conhecimento, porque quando o homem começa a querer o seu conhecimento dele mesmo, começa a afastar de Deus. Quando o homem acha que ele é conhecedor de muitas coisas, então ele começa a duvidar de muitas coisas que vêm de Deus. É como uma criança pequena, não é? A criança está aí pequenininha, mas ele tem confiança no pai. E quando o pai fala para ele, ou a mãe fala para ele, ele cata aquela como se fosse a verdade, não é? Como se fosse verdade. Se a mãe fala assim, não passa para o lado da rua, que lá tem isso, tem aquilo, ele não acredita, não é? Tanto que nossos filhos, quando nós não tínhamos aquele conhecimento de Deus, falavam, tem um bicho-papão, tem isso, e eles ficavam com medo. Não é verdade? Com aquele medo terrível. Eu tinha esse medo quando era mais novo, né? Meus avós não conheciam a palavra de Deus e falavam coisas que eu ficava apavorado. Né? E gritava muito. Mas depois a gente vai crescendo e a gente vai tendo aquele conhecimento. E muitas vezes nossos pais não teve um estudo como nós tivemos, porque hoje está bem mais prático estudar, bem mais ter conhecimento. E nossos pais, muitas vezes, nossa avó não teve aquele conhecimento que hoje nós temos. Então, e muitas crianças, muitos jovens vão crescendo e vão já começar a questionar seus pais, já não acreditam mais no que eles falam, não é? Eles acham que estão muito sábios, acham que estão muito assim. Mas, na verdade, nós temos que ter uma confiança em Deus. Se Deus fala não vai por aí, então não vamos por aí. Então, como o Carlinhos disse, né, nós temos que ser prudentes, não o que ele disse, mas a Bíblia diz. Né? Nós temos que refletir bastante. Amém? Só para complementar o Carlinhos falou. Então, dando continuidade aqui, irmãos, nosso estudo, né? Alguns estão desde o começo, outros estão depois, né? Ele está começando agora. Então, nós vamos pular algumas partes, já estudamos. Tudo isso aqui já estudamos já algumas coisas passadas. Sobre o arrebatamento, sobre alguns conceitos sobre o arrebatamento. Depois veio aqui o milênio, né? Teoria sobre o
aqui veio essa parte, a milenista, conceitos importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre inferno, Seol, Hades, Tártaro, Gema, Cain, né? Quem vê essas aulinhas aí? Como eu disse, isso aqui não é aquele estudo profundo, é somente um estudo bíblico, porque isso aí envolve muita coisa. Então, só aprender isso aí, tem gente que fica 4 anos no seminário para aprender sobre todas essas coisas. Lá ele aprende a fundo, vai. Aqui nós estamos dando uma pincelada por cima, né? Para que isso? Nós, como cristãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. É a nossa arma, né? É o nosso guia, é a nossa vida que está ali, é a nossa eternidade que está ali. Nós não estamos brincando, né? Deus não brinca assim com a nossa vida e com a nossa alma. Ele sabe que uma alma, como a Bíblia diz, vale muito. Uma alma não tem preço. Uma pessoa que morre sem Jesus, né? E a Bíblia fala que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Viu que é tão coisa importante isso aí que ele veio resgatar o homem disso, não é? O homem está indo para o inferno em passos largos, estão correndo para lá. Então, como até o Carlinhos falou uma coisa aqui sobre predestinação, não é? O homem está predestinado ou para o inferno ou para o céu. Só isso. Agora, quem vai determinar isso somos nós. Quando nós nascemos, a Bíblia fala assim: que não justo sequer, ninguém que faça o bem. Você pode pegar uma criança, né, colocar numa ilha deserta e deixar ele lá. Se tirar ele de lá, a natureza ruim está dentro dele. Não importa. Porque o homem já nasceu isso aí. Ele pegou lá de Adão e uma raiz que está lá no mundo. Isso não tem como mudar. Assiste o homem ficar no seu estado. Então ele está predestinado, Jesus disse lá, né? Aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Olha só, palavras, né? Jesus falou. Então, irmão, agora quando você aceita Jesus, aí você está predestinado ao céu. É isso. Mas isso aí a escolha é nossa. Deus sabe o futuro, Deus conhece quem vai estar lá, Ele sabe quem vai estar lá, mas Deus não interfere. É como ele só interfere assim na vida do cristão, quando o cristão precisa, ora, e Deus está interferindo. Como salvou o povo de Israel, como salvou o povo de Jericó, né? Como salvou vários outros, você viu a mão de Deus ali operando na Bíblia toda e está operando até hoje. Mas era um povo dele, o povo que ele escolheu. Nós somos o povo dele. Então, nós estamos predestinados ao céu se nós continuarmos a sua presença. Então, onde vão os mortos, nós falamos, os ímpios, a condenação, né? Vamos lá. Nós falamos sobre isso aí, não quero falar de novo. Tem uma cochilinha aí que eu peguei para os irmãos alguns, tem alguns detalhes disso aí. Agora, onde nós paramos? Aqui, o Tribunal de Cristo. Deixa eu ver um negócio aqui. O Tribunal de Cristo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no negócio aqui. Aqui não dá para ver direito, né? Não tem escuro. Está bem meio apagado isso aqui. Eu tirei chaves, mas ficou meio apagado. Bom, então vamos continuar lá, né? Deixa eu ler aqui um versículo aqui, no capítulo. Cadê? O que eu marquei? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler? Só para dar continuidade a isso. Eu vou explicar. Primeiro, quem leu pode ler. Quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 2 versículos. Quem pode ler? Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem. Irmãos, então, o que a igreja está esperando agora? Arrebatamento da igreja, não é isso? Ele está esperando o arrebatamento da igreja. A história da humanidade, vou só repetir aqui que já foi falado, né? Deus deu a sua palavra e Ele falou o que vai acontecer, as coisas que estão acontecendo. Então, desde o começo, Deus está sempre avisando a humanidade: olha, eu estou fazendo isso, e vai acontecer isso. Então, Ele já deixou para nós várias pistas do que está acontecendo, o que vai acontecer. E o que acontece hoje? Jesus, quando veio, Daniel falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, todos os profetas falaram sobre a vinda de Jesus quando Jesus estava neste mundo. E Jesus, quando estava nesse mundo, Ele deu a entender, né, quando Ele saiu daqui, quando Ele morreu na cruz para salvar a humanidade, deu a entender que um dia Ele vai voltar, como a Bíblia nos diz, não é? E a Bíblia nos diz assim, Paulo fala assim, como está escrito aí, né? Que a igreja vai ser arrebatada, tirada. Então a única coisa que nós estamos esperando hoje é o arrebatamento da igreja. Quando isso vai se dar, né? Quando será? Jesus mesmo disse quando Ele estava lá aqui na terra, nele sabia nem os anjos. Entre aspas, Jesus sabia naquela época que estava como homem, que Ele estava limitado também. Jesus estava limitado, né? Porque Ele estava no corpo de homem. Mas depois que Ele ressuscitou, depois que Ele foi para o céu, né? Ele foi, todo o poder foi dado na terra, no céu e na terra para Ele. Então provavelmente Ele ficou sabendo um dia, lógico, não é? Então, o que vai acontecer? A igreja está esperando o arrebatamento. E de acordo com isso, nós sabemos que no momento que a igreja foi arrebatada, vai ter um período de 7 anos. De acordo com a Bíblia. Vai ter um período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, né, nós já vimos um pouquinho, depois vamos ver mais ainda alguma coisa sobre isso. Vamos ver sobre as 70 semanas de Daniel um pouquinho para frente. Vai falar sobre isso. Então, nesses 7 anos que a igreja está arrebatada, né, onde ela está? Né, o que vai acontecer? Aqui na terra vai estar uma coisa de louco aqui, né? Vai estar um reboliço terrível aqui na terra. Porque aí vai aparecer o anticristo, aí vai aparecer as pragas de Deus, aí o homem vai querer fazer as coisas que não agradam a Deus, então vai ter tudo aquilo que vai acontecer aqui. Israel, né? Porque agora Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com a igreja. Até quando Jesus não tinha nascido, Deus está tratando com Israel. Israel é o povo dele, né? O Velho Testamento todo trata com Israel. Israel para lá, Israel para cá, Deus fala com Israel, dá os profetas. Isso aqui você pode ver que as outras pessoas em volta, outras nações, não eram tão faladas. Quando era falada, era citada uma ou outra, mas eles conheciam também. Mas Deus está tratando com Israel. Por quê? Porque ele está de Jesus. Depois Jesus veio e morreu, aí Deus começou a tratar com a igreja. Israel ficou um pouco de lado. Não que Deus abandonou ele, Deus nunca abandonou o povo de Israel. Se tivesse abandonado eles, lá na terra deles, até hoje isso seria destruído, não é? Porque é um povinho pequeno, uma terrinha pequena, mas ali estão ali, firme, forte. Então o que vai acontecer? O tribunal de Cristo. Né? Onde a igreja estará? Olha lá, ó, um versículo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Julgamento das obras dos crentes. Aonde vai ter? Depois do arrebatamento da igreja. Eu acabei de falar, arrebatamento da igreja. Nós vemos aqui, Tessalonicenses, que a igreja será tirada. Né? Lugar.
no céu. Vamos ler lá em Romanos capítulo 14, versículo 10. Vamos dar uma lida lá rapidinho. Romanos capítulo 14, versículo 10. Eu acho que é o mesmo que está escrito aí. Porque todos, né? Vê se é isso mesmo. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer entre o tribunal de Cristo. Muito bem. Lugar do céu, juiz é Cristo, participando de todos os membros do corpo de Cristo, base, obras posteriores à salvação. Resultado, galardões ou perda de galardões, os textos. Então vamos ler, né? Para nós tocar bem isso aí. Onde a igreja vai estar? Vai estar lá no céu. Então vamos ver para nós tocar bem isso aí. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e 15. Vamos dar uma lida lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Até o 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém? Então, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que nossas obras sejam julgadas. Olha que interessante. Não é? Que cada um receba segundo a sua obra. Mas uma coisa interessante nesses versículos aí, não pode ver, que vai ser provado no fogo. E aí? Aí fala sobre ouro, prata, e fala mais um metal aí que qual? E bronze. Ouro, prata e bronze. Se você colocar esse material no fogo, o que acontece com eles? Ouro, prata e bronze. Muito bem. Eles podem até derreter, pode até mudar o seu estado a característica assim, pode até, ele é duro, né? Pode até virar líquido, não é? Mas a sua característica não muda, continua ouro, continua bronze, continua prata, não é? Agora, e os outros aí? Estão falando o quê? Madeira, papel, feno, palha, né? E o que acontece com esses aí? Se colocar no fogo, sobra alguma coisa? Vai ter, né? Boa, né? Boa. Então, lá no tribunal de Cristo vai ser para isso. Agora, então cada um vai receber o galardão segundo a sua obra. Mas o que isso quer dizer? Será que a nossa obra, nós fizemos tanta obra aqui, que chega lá vai ser provada no fogo? E se a sua queimar? E aí? Que cara você vai ficar, hein? Imagina, né? Ela pensa aquela monte de obra sua, chega lá, né? Mas por que isso aí? Por que então vai queimar? Que obras são essas? Uma vez eu ouvi uma história de um carpinteiro. Ele estava para aposentar já, né? Ele falou, faz uma coisa, faz mais uma obra para mim só. E ele não queria fazer, ele estava triste, ele queria parar de vez, não estava querendo fazer, né? Mas aí o carpinteiro falou assim, como ele
como o chefe gostava muito dele, era um bom funcionário, trabalhava bem. Mas faz isso, essa obra e você para. Aí foi. Aí ele fez uma casa. Mandou fazer, ó, você vai ser responsável agora por essa casa. Ele entrega na sua mão. O que você pedir, você vai fazer essa casa. Então foi. Só que como ele estava meio desgostoso, estava fazendo assim, sem vontade. Aí pediu um material lá, um material de terceira categoria, fez a casa de qualquer jeito, né, o telhado tudo torto, as portas tudo de terceira, aí tal. Aí chegou no dia de entregar, aí o encarregado chegou nele, pegou a chave e falou, essa casa é sua, não pode morar nela. E agora? Não é? Então a obra nossa é mais ou menos isso aí. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma obra de Deus com má vontade. O pastor pede fazer uma coisa. Eu vou fazer porque o pastor pediu, mas não estou com vontade nenhuma de fazer. Acontece, né? O pastor, Deus orienta o pastor para te dar um cargo na igreja e você vai fazer, não queria esse cargo, mas vou pegar porque o pastor mandou, não tem outro fazer, né? E faz aquela má vontade. São obras que você está fazendo. Mas essas obras que você está fazendo, não é uma obra que está firmada, é uma obra palha, uma obra madeira, uma obra papel. Agora, se o pastor pede para você fazer um serviço para varrer a igreja, você vai com todo amor. Não, eu vou porque ali é a casa de Deus, eu vou porque ali é onde nós reunimos, eu vou porque ali o irmão vai ajoelhar, eu vou porque ali porque o irmão, né, e faz aquela obra ali com aquela vontade. Eu estou na porta porque é a casa de Deus, eu estou aqui como fazendo para Deus. Aquilo tudo conta naquele dia. Então o julgamento vai ser assim. Esse vai ser o julgamento. Agora fala assim, mas por causa disso você vai ser condenado? Não. Você vai ser salvo, mas a sua obra não vai valer nada. Então por isso nós cremos que vai ter vários tipos de galardão. Aquele que faz mais ganha mais, né? Agora, porque a obra de Deus, Ele vai te dar de acordo com a sua vontade, não é? Vamos lá. Deixa eu só. Cadê aqui? Vamos ler mais um versículo aqui, quer ver? Lucas 14:14. Vamos ler. Lucas 14:14. Vamos ver o que está escrito aí. 14:14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Está falando de recompensa. Então nós vemos que vai ter uma recompensa aí, não é? Vai ter uma recompensa e Deus vai recompensar todos nós. Agora vamos ler lá em Apocalipse capítulo 19, para nós ter mais uma confirmação das bodas do Cordeiro. Capítulo 19, versículo 6. Eles ouvi como que a voz de uma grande multidão, como o que a voz de muitas águas, e como que a voz dos grandes trovões, que dizia:
capítulo 19 diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz, numerada multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Então, quando João falou, né, sobre as bodas do Cordeiro, ele está falando daquilo que ele estava vendo lá no céu. Versículo 19, você lê do primeiro até onde a irmã leu, você vai ver que tudo acontece lá, né? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, nós estamos aqui aprendendo, que vai ter as bodas do Cordeiro, é uma festa, né? Bodas quer dizer festa. A noiva se preparou. Estamos realmente caminhando para lá. As nossas obras, chegar lá, vai ser testado, né? Vai ser testado. Vai ser consumada lá no céu. Porque a Bíblia diz assim: é mesmo que aqueles que morrem no Senhor e as suas obras os sigam, né? Então a coisa que vai nos seguir vai ser as nossas obras. Mas quando chegarmos lá, seremos testados, seremos recompensados por isso. Olha que coisa interessante, né? Você vê que Jesus, nós, como eu disse lá no começo, nós não merecíamos essa tão grande salvação. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Porque foi um ato de um homem lá atrás. Mas se nós nascemos nesse mundo e conseguimos ficar em santidade, né, do primeiro dia até o último dia, Jesus não precisava ter vindo. Mas só que nós não conseguimos. Nós somos falhos. Nós fazemos coisas erradas. Nós não conseguimos, não adianta. Né? O homem que fala, não, você pode pôr, como o irmão disse certa vez, né? Pode pôr um monge lá lá numa caverna bem longe, né? Como lá na Índia, diz que tem uns homens santos lá, né? Eles ficam lá na Índia, lá, naquelas cavernas bem longe, e não tem contato com o mundo exterior. Fica ali nas suas orações, nas suas rezas, fica escrevendo, fica isso, fica aquilo. Mas, irmãos, alguém teve a capacidade de falar assim: o homem ele pensa 10 mil pensamentos praticamente por dia, ou até mais. 10 mil pensamentos. Nós pensamos direto, né? Quem não pensa? Todo mundo pensa. Toda hora você está pensando alguma coisa. Às vezes vem até sem você querer. Daqui a pouco você está pensando. Aí você fala: não, meu Deus, pensei, né? Perdoa meus pensamentos. Aí vem, né? Então, esses 10 mil pensamentos, pelo menos 3 mil é coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Não importa, né? Mesmo que você não faz nenhum ato, mas nós estamos impregnados com isso aí. Para nós sermos santos diante de Deus, nem os pensamentos eram para ser mal, era para ser pensamentos puros. E o dia nós vamos estar diante de Deus, aquele homem vai estar diante de Deus. E ele falou assim: não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Mas, e os seus pensamentos? Como você conseguiu controlar ele? Então é complicado, né? É complicado o homem falar que ele não precisa de Deus. Um ateu falar que Deus não existe, não é? Falar que Deus não existe. Um dia ele vai estar diante de Deus. A Bíblia fala assim: que todo joelho dobrará perante Deus. Olha que coisa, não é? Todo joelho. Então nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para isso, para nós recebermos essa herança, né, de Deus. Agora vamos falar sobre os coroas. A gente muitas vezes fala sobre coroas, né? A Bíblia dá um entender para nós que existem alguns tipos de coroa que o crente vai colocar na cabeça. Agora eu não sei se vai ser uma coroa como essa que nós vemos por aí. Porque na verdade o céu, a Bíblia fala assim que nós lá no céu não vamos pisar em ruas de ouro, né? Pisar em ouro dá a entender assim que lá o ouro, aqui para nós é muito importante o ouro. Quem não gostaria de ter um anel de ouro, ter uma barra de ouro, né? Ganhar ouro? Porque aqui na terra o ouro é o metal mais precioso que existe praticamente. Então quando fala que nós vamos pisar em ruas de ouro, talvez o símbolo seja assim: o ouro lá vai ser uma coisa como esse chão, que para assim, olhando para ele, parece que não tem valor nenhum, não é? Teve um valor, mas nós pisa nele, você nem liga, você passa por ele, você nem nota, não é? Tem muitas pessoas que perguntam aí fora: que cor é o chão da igreja? Muitos vão pensar ainda, muito, né? Porque não sabe. Às vezes a gente sabe que a gente está aqui quase todo dia olhando, né?
Mas às vezes você sai para fora e pisar. Então o ouro vai ser coisa assim, vai ser precioso, mas vai ser uma coisa que nós vamos estar pisando nele. Olha só, você pisar numa coisa, né, por mais precioso que ele seja, você não vai querer pisar aqui. Se alguém revestir essa igreja de ouro, você vai ter dar a volta ali para não querer pisar. Ou se jogar uma coisa valiosa no chão, você não vai querer pisar naquela coisa valiosa aqui na terra, está lá no céu. Né? Ele fala que nós vamos pisar em ouro. Olha só que coisa interessante. Não é? Paraíso, essas coisas tudo. Então a coroa que nós vamos receber lá. Alguém fala que cada alma que a gente lê aqui é uma pedrinha, né? Na nossa coroa. Pode ser, porque Deus vai recompensar cada um. E nós não precisamos ser recompensados. Só que nós somos salvos já é uma grande recompensa para nós. Não é? Só nós estarmos lá com Deus já é uma grande recompensa. Agora ainda Deus vai recompensar a gente ainda, olha só. Ainda vai dar alguma coisa para você ainda, né? Você, em vez de você ajoelhar assim e agradecer a Deus pela eternidade, falar, não, vem cá, e eu tenho uma recompensa para você. Vou te dar essa coroa de ouro para você, vou te dar isso para você, vou te dar uma mansão para você, vou te dar isso para você. Olha só. Então a gente tem que pensar bem nisso. Vamos lá, tipos de coroa. Eu não marquei aqui, mas eu escrevi aqui. Coroa de glória. Vamos ler lá em 1 Pedro 5:4. Vamos ver lá. Vamos ver o que diz aqui. 1 Pedro 5, versículo 4. Quem leu? Quem? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, quando Jesus aparecer, primeira coisa, uma coroa de glória. Por quê? Você alcançou, você conseguiu chegar lá. É uma coroa, né? A coroa da... Porque nós pensamos assim, puxa, quando chegar lá, o que vai ser lá? Vai ser glória. Então, é uma coroa que o próprio Jesus vai dar para você, porque você venceu, você está lá. Outro tipo de coroa, coroa da vida. Primeiro, Tiago 1:12. Vamos lá. Tiago 1:12. Coroa da vida. É para aqueles que passarem a tribulação, para aqueles que conseguirem chegar lá nessa luta toda que nós estamos tendo, coroa da vida, não é? Coroa de vida eterna, porque essa é a coroa que nós mais almejamos, viver eternamente. Então é a coroa da vida. Vamos lá, outra coroa. Coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, 25. Quem pode ler? 9, 25. Coroa de vencedores, aquele que corre, né? Aqui, Paulo dando um bom exemplo aqui da coroa de pessoas que correm nesse mundo. Quando uma pessoa corre aqui, um atleta, o que ele quer ganhar? Ele quer ganhar uma medalha, né? Ele falou assim que muitos correm atrás dessa medalha aqui, mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, quer dizer que nunca acaba. Olha, nós somos 3 coroas aí. Imagina, onde eu vou colocar todas essas coroas, hein? Uma em cada braço, na cabeça, né, Carlinhos? Imagine só. Né? Coroa da justiça agora. 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Pode ler. 2 Timóteo 4:8. Quem achou? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da justiça.
Porque na verdade, a justiça existe, porque todos nós queremos justiça. Nós ligamos a televisão muitas vezes, né? O que nós vemos lá? Só injustiça, né, cara? Só injustiça. Nós vemos agora, a última agora foi aquela dentista, né? Olha só, imagina. Aí não fica revoltado com isso. Aí nós queremos fazer justiça. Aí se alguém fala, eu queria ser Deus um minuto, né? Por isso que Deus não dá nada pra gente, senão Deus dá um poder pra gente, nossa, acaba, mata mesmo, né? Então por isso que nós somos. Davi falou assim, caia na mão de Deus, não caia na mão dos homens, Davi falando. Porque quando se cai na mão dos homens, os homens não tem piedade, né? Então a justiça, Deus vai ser justo naquele dia. Deus vai dar, nós vamos chegar dentro de Deus, ó, você fez isso, vai receber isso, vai receber isso. Você vai olhar para você mesmo, é verdade, eu mereço isso. Até mesmo no julgamento final, que nós vamos ver depois, quando o homem for condenado ao inferno, ao lago inferno eterno, ele vai reconhecer, não, eu mereço o fogo eterno. Porque a justiça de Deus vai ser tanta que você não vai ter onde correr, não vai ter onde esconder. Então, no nosso julgamento, que vai ser antes do julgamento final, então os crentes, né, no tribunal de Cristo, vai estar todos os crentes, todas as épocas lá. Aí Jesus vai chamar cada um pelo nome. E a Bíblia fala que nós vamos ter um nome que só nós vamos saber. E Jesus vai chamar pelo esse nome. Né? Hoje tem muitos nomes iguais, né? Tem bastante Carlos, bastante Francisco, bastante Marta, bastante João, né? Bastante Maria. Mas naquele tempo lá cada um vai ter o seu nome. E ele vai chamar pelo seu nome. Ó, você fez isso, isso e isso. Então está aqui sua coroa da vida, coroa de glória, coroa incorruptível, coroa, né? Vestes reais, ornamentos reais. Vamos vestir como um príncipe ali, como um reis. E vamos reinar com Cristo para toda a eternidade. Então, o tribunal de Cristo é para isso. Né? Olha lá, o tempo, depois do arrebatamento, eu falei, antes, quando começar o arrebatamento da igreja, aí começa o tribunal. No céu, o juiz vai ser o próprio Cristo. Todos os membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. Não é membro da Assembleia de Deus, não é membro da Adventista, não é membro da Batista, não é membro da Católica, não é membro da Igreja de Cristo. Né? É isso. Nós estamos na Assembleia porque aqui nós encontramos a verdade. Participa, né? Nós somos membros de uma Assembleia, mas na verdade, em primeiro lugar, nós somos membros do corpo de Cristo. Né? Lá, galardão ou perda de galardão, aquilo que eu falei para vocês. E aí, qual o trabalho? Cada um pensa aí agora. O que eu estou fazendo? Não é? O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo por amor? Porque na verdade a obra de Cristo é voluntária. Está tendo lá o Congresso de Leões lá, vocês já viram aqui, né? Eu estava vendo um pouquinho lá pela internet, e os obreiros lá, os missionários de fora, alguns estavam contando as suas experiências. O que eles passam, irmão, não é fácil não. Mesmo agora, esse século que nós estamos, mesmo agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, o que eles passam lá, nós não passamos nada aqui. Nós temos muita mordomia, não é? Aqui no Brasil mesmo, lá no sertão da Bahia, no sertão do Ceará, no sertão do Paraíba, no sertão do Pernambuco, aquele lugar árido, ruim, que não tem água, não tem nada, irmão. O irmão lá estava falando assim, irmão, entrou um jegue dentro da igreja, estava comendo os bancos de madeira, porque não tinha comida lá fora. Olha, um jegue, né? Ele estava contando ontem. Ele falou, irmão, entrou um jegue lá na igreja. Aí eu liguei para o pastor aqui em São Paulo, né, para mandar alguma coisa. Aí teve uma irmã aqui que mandou dinheiro para o irmão comprar aquele negócio de alfafa lá, né, para dar para os animais comer, porque os animais estavam morrendo. E o pessoal também estava sem nada, fazer um ano que não chovia, está chovendo agora lá, né, fazer isso. Então, aquela história que eles contam lá, eu falo assim, meu Deus, aí não faz nada aqui, né, que galardão nós vamos ter? Já está fora, né? Então, é aquilo que ele pediu para nós fazermos, né? Ele deu essa incumbência a todos nós, do menor até o maior, para receber um galardão.
ouvi bastante aqui, para falar sobre o tribunal de Cristo. Onde nós vamos estar? Esses 7 anos que a igreja vai estar lá com Jesus no céu. E aqui na terra vai estar um caos terrível. Vamos orar para nós subirmos no arrebatamento, não ficarmos aqui. Alguns falam assim, mas tudo bem, se a igreja foi, ainda tem mais 7 anos. Pai do céu, não pensa desse jeito, que o negócio não vai ser fácil não. Se agora você acha que está difícil, né? Acha que a tribulação é muita, imagina naquela época lá. Então, nesse intermédio, vai ter também algumas coisas, né, que eu falei para os irmãos. Durante esses 7 anos a igreja vai estar lá no céu. E depois de 7 anos, que está lá no céu, a maior festa, boda do Cordeiro. Por que bodas? É um casamento. A igreja é a noiva. E Jesus falou que foi lá e vai preparar tudo. Geralmente é o noivo que prepara tudo, né? Preparou tudo lá. A noiva só está aqui só se preparando, se arrumando, se adornando, se fazendo aparecer para quando ele chamar, esteja pronto. Ele contou uma parábola das 10 virgens, olha só que interessante. As 10 virgens. Vai começar a olhar as 10 virgens, irmão. Vamos ver que bate certinho com o que a igreja está vivendo hoje. Por que eu falo assim? Porque as 10 virgens vestiam tudo igual. Eram 10 virgens. As roupas eram igual, o cabelo era igual, a maquiagem era igual, né? O caminho que ela estava traçando era igual. Ela estava esperando o mesmo noivo. Estava esperando certinho. Olhava para ela, não via diferença nela. Hoje a igreja vive isso. Entendeu? Você olhando para as igrejas de hoje, as igrejas estão tudo iguais. Não tem diferença. Você vai de uma, de outra, né? Está tudo misturado, como diz uma, misturado tudo junto, né? Está tudo assim hoje, né? Você vai de uma, vai de outra, você não diferencia muitas coisas mais, não é verdade? Católica virou carismática, os evangélicos virou, neopentecostal, quer dizer, pessoas que ou uns acreditam no Espírito Santo, outros não acreditam, né? Outros acreditam nos dons, outros não acreditam, mas tudo bem, vamos ficar tudo junto que não tem nada. E o comunismo, quer dizer, as igrejas todas juntas, os pastores das maiores igrejas se reúnem para debater, não a Bíblia, mas a ideia deles, entendeu? A ideia deles, a ideia que eles têm na cabeça deles. Não, a igreja tem que ser assim, não, a igreja não vai fazer assim, mas a Bíblia está de lado, eles não vão pela Bíblia. Se vocês foram estudar, se vocês foram ver esses pastores aí, vocês vão ver que estão assim. Pastor ortodoxo, aqueles das igrejas, estão tudo junto, estão tudo ali. Então, o que nós vemos hoje, né? O homem deixou a Bíblia de lado e começou a pensar nas coisas que ele pode fazer, não que Deus pode fazer. Então, as 10 virgens estavam tudo igual, tudo uma coisa. Qual a diferença delas? Qual era a diferença? Uma vigiou, a outra não estava em vigília. Vigília? Estava tudo esperando, estava tudo vigiando. Mas qual que era a diferença? Era o azeite, né? Está preparado. 5 tinha azeite. E a Bíblia diz que o azeite é o símbolo de quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, irmão, tem muitos crentes vazios, que não tem o Espírito Santo mais dentro dele. Tem muitos que estão cheios do Espírito Santo, que pregam, que falam a verdade, que não tem medo. Mas tem muitos que estão sem o Espírito Santo. Alguém disse que a igreja vai subir, tem muitos que nem vai perceber, porque está tão envolvido aqui neste mundo, com teologias que é daqui, entendeu? Teologias que focam aqui neste mundo, em vez de teologias que focam lá no céu, né? Então eles não vão nem perceber. Então, a igreja hoje está assim. Então, quando Jesus voltar no arrebatamento, as 10 virgens estavam todas iguais, todas esperando, todas vigiando. Só que chegou uma hora que eles cansaram um pouco e deitaram e dormiram todas, né? Só que, mesmo dormindo, tinha 5, estavam preparadas. As outras 5 não. Aí não deu tempo mais. Quando Jesus voltar, cerrou a porta, acabou, né? Fechou a porta. Aí não tem mais como
Senhor, abre a nova. Não conheço vocês, sinto muito. Né? Nunca vi vocês. E tem uma coisa interessantíssima, Jesus falou assim, olha, e muitos no meu nome, né, vão curar, vão fazer maravilhas, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas, né, naquele dia, eu vou falar para ele, nunca vos conheci. Olha só. Quer dizer, vamos usar o nome de Jesus então, vamos conhecer. Então, o tribunal de Cristo vai ser só para os salvos. Não vai ter ninguém lá que não seja salvo. Ou os que não são salvos, os que estão mortos, continuam mortos. Né? Depois nós vamos ver isso aí na ressurreição. A hora passa voando, né? Olha lá. Depois nós vamos ver isso aqui, a ressurreição dos mortos. Vai ter algumas etapas. Né? Depois. Agora, a segunda vinda de Cristo vai ser quando a igreja acabar, as botas do cordeiro lá, que tiver, todos já, vai ser 7 anos. Parece que vai ser, pelo total de crentes que vai estar lá, meio fora como areia do mar, né? Vai ser uma festa e tanto, vai ser uma coisa, né, de louco, né? Entre aspas, né, que eu falo, né? Vai ter bebida, vai ter comida, a Bíblia vai ser festa, vai ter comida, vai ter bebida, sei lá, vai ter alguma coisa, né? Vai ser uma coisa extraordinária. Vai ter todos os santos, todos os tempos vão lá. Vai ver Abraão, Isaac, Jacó, né? Vai reconhecer, nem vou ler mais esse versículo, mas vamos reconhecer as pessoas que vão estar lá. Vai ter o mesmo sentimento que nós temos aqui, meu filho não foi, né? E a mãe lá no céu, meu filho aqui na terra. Esse sentimento que nós temos aqui vai acabar, vai ter mais sentimento, vai ser outros tipos de sentimentos, né? Vai ser outros tipos de pensamento. Não vai ter mais aquele pensamento de aquele amor que a mãe tem para o filho, ou que o marido tem para a esposa tem para o marido. Eles vão sentir lá, vai ser como os anjos do céu, né? Casam, se dando casamento, vai ser uma família. Só que nós vamos reconhecer, nós vamos ter aquele contato. Não sei se vai reconhecer assim, você fez isso na terra, você fez isso, aquilo, não sei, né? Mas vai ser uma coisa fora da nossa. A gente Nem imagina, né? Vai ser fora do nosso pensamento tão pequeno. Né? Não quer falar alguma coisa? Vou terminar já. Isso foi só uma introdução do que vai acontecer no tribunal de Cristo. Pois os irmãos procuram mais. Nós estamos dando aqui uma pincelada. Certo?